Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. É uma alerta para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e os desviados tenham a sua oportunidade para voltarem aos pés do Senhor. E os crentes que servem a Deus possam vigiarem constantemente para não caírem no laço de Satanás. E aqui está, em viva voz, o nosso irmão para contar suas experiências como incrédulo e como crente. Meu nome é Adão de Campos. Sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul. Irmão Adão, conte como foi a sua vida antes de conhecer Jesus. Eu fui um homem muito incrédulo, muito duro de coração, a perseguir as religiões, cristãos, desafiava os cristãos a contenderem comigo, mas eles se humilhavam. Apedrejei muitas igrejas, acabei muitos cultos em templos, ar livres, quando numa certa ocasião, num culto ar livre, eu acabei com um culto. Dali, aproximadamente uma semana, que eu acabei esse culto, mais ou menos meia-noite, o anjo do Senhor entrou na nossa casa, no nosso lar, e uma coroa de glória na cabeça. A minha esposa recém tinha se deitado, estava acordada, e ela ficou imóvel, sem se mexer. Ela viu o anjo entrar com aquela coroa de ouro na cabeça, foi direto ao berço da nossa filha, com 1 ano e 9 meses de idade. Arrodeou o bercinho e veio aos pés da cama, e disse para minha esposa: eu vou levar a tua filha. Não é por causa tua, por causa da incredulidade e da dureza do coração do teu esposo. E o anjo saiu para fora, e a minha esposa se levantou, examinou as portas, escureceu a casa quando ele saiu, examinou as portas, estava tudo chaveado a casa. Aí ela começou a chorar, aproximadamente, eram umas 3 horas da madrugada, 4 horas, quando eu cheguei. Ela me disse: entrou um anjo aqui em casa. Eu não acreditei, eu até disse para ela: tu dorme de barriga cheia, e depois disse que entrou anjo aqui. E ela passou a noite chorando com a nossa filha no colo, preocupada, que o anjo tinha dito que ia levar. E tudo bem, a minha filha nunca foi doente, nunca sofreu enfermidade nenhuma, cheia de saúde, cheia de vida. Isto foi numa sexta-feira. Quando foi sábado, de meio-dia para tarde, a minha filha começou a ficar triste. E quando foi à meia-noite de sábado, a minha filha já estava morta. Dava os últimos suspiros nos meus braços. Domingo, de meio-dia para tarde, já minha filha estava na sepultura. E aí, passado mais ou menos uns 7 dias, 8 dias mais ou menos, que eu perdi a minha filha, eu chegava do quartel, porque eu sou militar, aposentado da polícia militar, e eu chegava do quartel e entrei na minha casa e saí no quintal da minha casa. E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar, uma voz áspera, braba, falou comigo e me disse assim: sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando, saiu do ar a voz, e aquela voz me disse: os crentes são culpados. Eles são culpados de tu perder a tua filha. Aí, como eu tinha acabado aquele culto no ar livre de frente à minha casa, eu fiquei furioso. Achei que eram eles mesmos os culpados de eu perder a minha filha. Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos. E eu me decidi acabar com ele. Até eu disse: custa que me custar, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar. E botei 6 balas no meu revólver, botei 16 balas no bolso e o facão. E fui para, eu disse: você onde é que se reúne? Fui para lá. Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão de madeira, quebrou todo o portão de ripa. E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver. Fui, levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro. Que o diabo me disse: tu atira para dentro, você tem uma porta para sair.
tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta com o facão no pescoço. E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver. Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava em tático, minhas mãos não voltaram. Não tinha força nas mãos, fiquei com as mãos presas na porta, nos umbrais da porta. Fiquei sem fala, perdi a fala. E ali eu fiquei naquela situação, o porteiro mandava eu entrar e eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar. Senti aquela mão grande, um baita de um braço, me pegou por trás, na perna, pelo meio das pernas. Me empurrou para dentro e eu me largou sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça, de cabeça baixa, fiquei ali. E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome, me disse: Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Aqui, Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer. Eu sou Jesus. Hoje tu caiu nas minhas mãos. Mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Me desmanchou, me fulminou a minha vida. Fiquei quebrantado por aquela voz. Para mim estava emendado o céu e a terra, ouvindo aquela voz falar, aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor. E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha fala, não podia falar. E aquela voz me disse: tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo, aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés, mas é onde eu estou no meio deles, aonde tu nunca pensaste que eu estava, é aqui que eu estou. Hoje tu caiu nas minhas mãos. E aquela mão me largou do pescoço, e eu levantei o meu rosto. Aquele pregador estava falando da minha vida, estava contando a minha vida. Essa vida que tu vive é uma vida de tristeza e dor. E veio a voz para mim e eu dei um grito na igreja, disse: é verdade, esta vida que eu vivo não é vida. E todo mundo olhou para trás, a igreja estava cheia, o povo olhou para trás e eu me envergonhei, eu estava dentro da igreja. E ele me disse para mim: levanta e vem aqui, dobra o joelho. Jesus tem um plano na tua vida. E eu fiquei de pé, mas eu nunca me dobrei para ninguém. Aí eu fiquei de pé, me lembrei que eu estava armado. Levei a mão para tirar o cinto, uma cartucheira e revólver, e saltou misteriosamente o meu cinto da cintura. Nunca derrubei o revólver do corgo, e o meu revólver caiu fora do corgo, para um lado, facão para outro, e eu fiquei de pé. Um ser me pegou debaixo do braço, outro do outro braço, e eu não pude me abaixar para juntar o revólver e guardado, ficou lá extraviado. O cinto atravessado na cadeira, e fui para frente, me levaram para frente. Cheguei lá na frente do púlpito, me largaram na frente do púlpito. E ali ele mandou dobrar o joelho, o pregador. Dobrei o joelho. Fiquei de olhos abertos. Começaram a orar. Eu de olhos abertos. Dali um pouco, senti um soco por cima do meu peito. Olhei assim, eu enxergava 2 cordas grossas se arrebentar por cima do meu peito. E eu fiquei apavorado, que eu levei a mão para agarrar aquelas cordas, saltava fiapo daquelas cordas. E não conseguia agarrar, se sumia do meio das minhas mãos aquela corda. Quando arrebentou aquelas cordas, eu caí de rosto no soalho da igreja, em pranto, em lágrima. Desmanchou a minha alma. Me desmanchou a alma, o espírito, o corpo. Irmãos queridos, esta é uma entrevista ao vivo que nós estamos fazendo com o irmão Adão. Ele não contém as suas lágrimas, ele chora, porque nós sabemos que Deus tinha um plano nesta vida, que o qual nós sabemos que são centenas e centenas de almas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador através do seu testemunho. Irmãos queridos, a minha fala é para que o irmão possa se refazer destas lágrimas que são dadas por Jesus, pelo Espírito Santo, e continuar o seu maravilhoso testemunho. Aí, irmão, eu fiquei de pé. Tinha um tapete verde na frente do púlpito. Afundava os nossos pés. Vinha aquelas nuvens de glória do céu.
raios de luz. Eu estava como um cordeirinho, eu queria saltar, eu queria pular de alegria. Eu não resistia à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor da igreja, parecia que eu queria voar. Fui lá para minha cadeira, me sentei, agarrei aquelas imundícias, aquele revólver, com a maior vergonha da minha vida. Saí para a rua, eu queria saltar, eu queria gritar de alegria, com aquela glória que me acompanhava. Fui para casa, passei a noite naquela glória, não podia dormir de alegria, de glória. No outro dia fui para o quartel, quando foi das 3 horas em diante da tarde, eu disse para o capitão, meu comandante da companhia, eu disse: capitão, eu quero que o senhor me dispense, eu quero ir numa igreja que eu fui ontem de noite, eu estou com alegria que eu não registro. Desde aquela hora que eu fui da igreja, ontem fui para matar os crentes e fiquei transformado assim. Ele me disse: tu está louco, rapaz, tu não era assim. Eu disse: não, eu estou diferente, eu sinto uma glória, uma alegria dentro de mim. E comecei a chorar na frente dele, que eu não resistia falar naquela glória. E ele me dispensou, me mandou para casa. Eu cheguei em casa, disse para minha esposa: tu te arruma e vamos numa igreja que eu fui ontem de noite. E eu não registro essa glória, eu quero que tu vá lá, para te sentir a mesma coisa que eu senti. Então